Eu tenho uma revolução no canal que essa indiscutivelmente eu devo ao Paulo. É, no começo do canal, com essa história da física marginal, de querer fazer contextualização, então eu pensava os nomes dos vídeos e eu colocava as coisas, sabe, perfeito. O canal é meu, o YouTube é livre, a internet é livre, eu faço o que eu quiser. E aí um dia o Paulo conversa comigo e diz, cara, olha, vou te falar, você está perguntando, eu vou mandar a real. É, o conteúdo é muito bom. Mas, olha, esses nomes dos vídeos que você põe, essa coisa não funciona pro YouTube. Aí me deu um beabá de YouTube. E eu escutei o cara e passei uma madrugada todinha trabalhando, seguindo todas as regras que ele me disse. Foi só então quando o canal começou a decolar. Foi só então quando o conteúdo começou a chegar nas pessoas. Então, a minha história com o Paulo Vicente é essa. Fora que num determinado momento eu recebo um convite dele, do Fabrício, já contei essa história aqui, para a gente fazer um hangout ao vivo para o pessoal de física aplicada à medicina. E tudo a ver com o trabalho que a gente faz de física contextualizada, e o tema não podia ser mais legal. E a gente fez um negócio assim muito louco de produção de conteúdo. Acho que foram mais de 2 horas e ele na Bahia e o Fabrício lá em Porto Alegre e eu aqui no Ceará. E na época eu fiquei muito encabulado, porque os caras tinham 50 mil inscritos, 80 mil inscritos, eu tinha 200. E eu falei, o que esses caras querem? Mas foi um papo legal pra caramba, e depois o tempo inteiro compartilhando e tudo. Então, uma das amizades aí que eu consegui virtualmente. Eu tenho que ir lá na Bahia para apertar a mão deste caboclo. E aí hoje estou tendo a oportunidade de dividir o espaço com ele aqui para comemorar o dia do professor. Já fiz a minha homenagem, meu amigo. Bom dia, muito obrigado. Olá, olá, Edelfrânio. Já posso começar a falar aqui? Pode sim. Só dou sinal de ok aqui para eu começar a falar. Bom dia, Edelfrânio, bom dia a todos aí do Física Marginal. Uma maratona muito louca essa, hein, cara? 24 horas de física, e certamente você ficou as 24 horas anteriores acordado, então você está 48 horas aceso aí. Eu falei aqui, Paulo, que 24 horas é o nome de fantasia. A razão social do negócio é 72 horas, que o bicho pegou. Eu imagino, velho, para entrar 2 horas ao vivo já dá um trabalho imenso. Imagine ficar 24 horas conectado, levando física para essa galera aí. Mas foi legal. Beleza. Então, você disse que eu posso fazer do jeito que eu estou acostumado, né? Estou liberado aqui para poder mandar a real aqui pro pessoal que vai fazer o Enem, não é isso? Exatamente. É um pedacinho do Física Interativa prestigiando aqui a Física Marginal. Manda ver. Beleza. Então, eu vou começar o seguinte. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu estava com medo de compartilhamento de tela não funcionar no Skype, mas já testamos antes aqui funcionou direitinho. Então, vamos compartilhar a tela. E eu espero que vocês, nesse momento, já estejam vendo a minha tela por aí, ou deve estar carregando. Sim, tá ok. Tá ok? Estamos vendo. Pronto. A física no Enem, questões separadas por assunto. Ok. Primeiro eu vou começar com esse PDF aqui, que é um PDF gratuito, qualquer pessoa pode baixar na internet. Tem 156 questões de física separadas por assunto. Aqui, nesse gráfico, a gente já visualiza qual é o conteúdo mais importante no Enem. Show. Então, eu peguei as questões de 98 a 2015, separei por assunto e coloquei no PDF. A parte de eletricidade eu não fiz subdivisão, coloquei tudo como eletricidade, 30 questões. Óptica e ondas. Alguns professores costumam separar, mas às vezes é confuso separar, porque os fenômenos ópticos podem ser explicados pela óptica ondulatória, então eu deixei junto também, 29 questões. Termologia, trabalho e energia, dinâmica cinemática. Se eu juntasse mecânica, né, tudo aqui, trabalho, energia, dinâmica, cinemática, e mecânica dos fluidos, tudo aqui daria mecânica em primeiro lugar. Mas eu preferi fazer essa separação porque dentro de mecânica, o tópico mais importante é trabalho e energia. E alguns alunos acabam gastando muito tempo com cinemática, por exemplo, ao invés de avançar para trabalho e energia. Como eu fiz essa organização aqui por ano e por assunto, o aluno consegue, nesse PDF, ter uma visão clara de como o Enem mudou ao longo deste tempo. Ele consegue visualizar, né, que no início as questões eram bastante simples, bastava você interpretar um pouco o texto, ler gráficos e você conseguia responder. Mas as questões foram aumentando o grau de complexidade e, com o passar do tempo,
passou a exigir do candidato muito mais do que apenas interpretar uma tabela, um gráfico e saber conceitos. Ele precisava também aplicar corretamente as equações. Eu diria que o Enem foi se transformando num vestibular tradicional. Paulo. Antigamente também você não conseguia visualizar claramente, por exemplo, assim, 15 questões de física, 15 de química e 15 de matemática. Nos últimos 2 anos, a divisão é bem certinha. Você olha para a prova e vê, isso é física, isso é química, isso é biologia, desculpa. Isso é física, isso é química, isso é biologia. A divisão das 45 questões, ela está igualitária e, na minha opinião, as questões de física têm aumentado o grau de complexidade, exigindo do candidato memorizar fórmulas, coisa que antigamente não era necessário. Esse PDF está no site. Agora, eu não sei o link para dizer aqui onde é que está, para o pessoal baixar. Qualquer pessoa pode baixar esse PDF, tá? E das 160 questões que tem no PDF, 100 questões estão disponíveis no aplicativo Física Interativa. Basta ir na loja do Google Play, baixar o aplicativo. Lá tem um botão, a Física no Enem, e os vídeos estão separados por assunto. Então, o aluno consegue pegar o PDF, ir no aplicativo e ver o meu comentário sobre a questão. No aplicativo tem 100 questões, Show. 100 questões das 160 que já estão no PDF. Paulo, Diga. tu teve uma questão aí que tu passou, que aquela que mostra o gráfico lá, que acho que a resposta é caminhada por 1 hora. Uma vez eu coloquei essa questão, apareceu essa questão numa aula minha, e uma menina levantou o braço antes de eu começar a ler a questão, e pronto, essa daí. Coloquei a questão no quadro, né? Pediram para resolver, e aí quando eu me preparei para resolver e tal, fazendo a interpretação e tudo, antes de eu terminar de ler, a menina levantou o braço e falou, eu não lembro direito agora se a resposta, acho que é caminhada por 1 hora, né? Tu lembra se a resposta é essa? Locomoção, tempo, não lembro não, mas eu acho que era uma coisa dessa daí. Eu sei que a menina levantou o braço e falou, pá, a resposta é essa. Aí eu falei, mas ela querendo dizer assim, que não precisava ter feito a interpretação que eu fiz, né? Aí eu falei, mas como que você resolveu? Ela disse, não, é porque não é do Enem? Eu falei, o que é que tem isso? Ela disse, é porque a resposta é mais popular. A visão que ela tinha é que se a prova é do Enem, a resposta que ela tem que dar é a resposta mais popular. Então a resposta ia ser uma caminhada por 1 hora. É a interpretação que o pessoal faz. Aí tu falou aí do nível de complexidade aumentando, eu lembrei dessa história. Entendi. Ok, então aqui, né, o aluno vai, por exemplo, energia também é difícil separar porque você fica em dúvida se você considera, por exemplo, essa questão como sendo energia em mecânica ou energia em eletricidade. Você pode colocar lá e cá, não faz diferença alguma, né, nessa classificação. E boa parte dos alunos aí que baixaram esse PDF, agora na reta final, a minha recomendação é estude resolvendo o máximo de questões que você puder, de preferência todas, absolutamente todas. Avançando para o tópico mais importante, né, já que não temos tempo aqui para discutir esse PDF todo e está no aplicativo lá para quem quiser ver a resolução, eu vou avançar para a parte de eletricidade e vou puxar aqui um aplicativo do FET que eu gosto muito de utilizar nas minhas aulas, né, porque de eletricidade a habilidade mais cobrada no Enem já está relacionada com a interpretação de circuitos elétricos. Sim. E aí envolve, por exemplo, do aluno saber olhar para um circuito e visualizar que lâmpada brilha mais, qual brilha menos, saber qual fusível utilizar, interpretar tabelas, interpretar o uso de medidores elétricos, voltímetro, amperímetro e por aí vai. Então isso aí é recorrente, quase toda a prova do Enem tem pelo menos uma questão de eletricidade. Quase toda não, toda tem uma. Só que esse grau de complexidade também veio aumentando. Por exemplo, até 2013 não havia caído nenhuma questão de eletromagnetismo. Quando chegou em 2013 caiu essa questão daqui, que ela é discutível. O professor Fernando Lang, inclusive, critica essa questão da forma como ela é escrita, mas o aluno tem que ter a maturidade, às vezes, de chegar a encontrar a resposta correta. Eu costumo dizer para os alunos que errar esse tipo de questão não é caótico, porque, de acordo com o TRI, se você erra aquela questão que é mais difícil, isso não chega a ser um grande problema para você. É ruim você errar a questão que é mais fácil.
E essa questão daqui também que o aluno experiente consegue resolver, encontrar a resposta sem fazer conta, mas eu faço isso no curso completo, detalhe mostrando que o Enem mudou e não somente agora você saber os conceitos. Eu gostaria aqui, Delfim, de compartilhar com vocês esse site que eu uso muito, que é o FET, Simulações Legal. Interativas. Você usa também? Sim, aí é fundamental para a gente. Eu uso toda aula minha que tenha um aplicativo no FET, eu vou baixar esse aplicativo e vou mostrar na aula. Na aula que eu dei sobre circuitos elétricos, né, para quem não conhece o site, basta você digitar no Google FET Simulações, você vai entrar no site, normalmente ele já vai cair direto em português, mas se não tiver em português, lá embaixo no rodapé você pode escolher o idioma. A maior parte dos aplicativos já estão traduzidos para o português e muitos deles estão sendo traduzidos para HTML5. Isso porque computadores, dispositivos móveis, né, não funciona o Java. Você precisa de HTML5 para poder rodar. Sim. E esse daqui, esse aplicativo aqui, deixa eu reiniciar ele é um simulador que permite ao estudante compreender os principais conceitos dos circuitos elétricos. Então você entra no FET, coloca em português aqui embaixo, se não estiver, normalmente ele detecta no navegador, já coloca em português. Em física, na parte de eletricidade e ímãs e circuitos, tem muita coisa boa. Quase todos os fenômenos que para os alunos é bastante abstrato, aqui no FET você consegue desenvolver isso de forma muito legal. E eu escolhi para esse nosso bate-papo aqui o kit de construção de circuitos DC. É só clicar aqui, ele vai baixar um arquivo pequeno em Java, você executa. Então, como é em Java, você não vai conseguir executar no seu smartphone, no seu tablet. Você vai conseguir executar bem no seu computador. E aqui a gente pode, tendo um espaço, né, uma área de trabalho, a gente tem alguns elementos. Um fio, um resistor, bateria, lâmpada e interruptor. Eu também posso chamar um voltímetro e um amperímetro para fazer medidas no circuito. Para ficar bastante visível, vamos discutir aqui inicialmente a propriedade de um circuito série, de um circuito paralelo, e depois eu vou falar para vocês sobre como deve ligar nos circuitos o voltímetro e o amperímetro de maneira correta. Então, peguei uma lâmpada aqui, ó, que todo mundo que está assistindo essa aula no momento pode ir no site FET e montar o seu circuito, tá? Você faz do seu jeito, faz as ligações que você quer. Então, 3 lâmpadas aqui e vou fazer a ligação das 3 lâmpadas em série. Então, as 3 lâmpadas em série. Vou terminar aqui o meu circuito. Eu gosto de fazer assim para ele ficar muito parecido com o desenho que vocês enxergam dos livros, né? A geometria. Embora nada impede que você faça muito louco, mas continue mantendo o circuito em série. Coloquei aqui a fonte. É sempre recomendável também você colocar um interruptor aqui. E vamos então fechar o nosso circuito série. É possível também você alterar o valor. O padrão, a tensão da fonte vem com 9 volts. Mas você pode alterar este valor aqui, por exemplo, colocando, sei lá, o máximo que dá aqui é 100 volts. Vou colocar 25 volts aqui. Ao invés de arrastar, você também pode digitar o valor 25 volts concluído. Pronto. Agora eu vou fechar a chave. Pronto. Fechei a chave. O meu circuito com 3 lâmpadas ligadas em série está funcionando corretamente. Agora eu posso tentar colocar nesse circuito um medidor. Este medidor, primeiro que eu vou utilizar é o voltímetro. Então temos aqui o voltímetro. Com esse voltímetro eu posso medir inicialmente qual é a tensão na bateria. Vamos medir a tensão na fonte aqui. A tensão na fonte é igual a 24,71. Mas eu digitei 25. Mudar a tensão. Deixa eu botar 25 de novo aqui. Vou botar 24, ver se vai concluído. Foi, 24 volts aqui, para ficar certinho na hora de a gente fazer a divisão. Então, 24 volts na fonte. Vamos medir qual a tensão na primeira lâmpada. Diferença de potencial na primeira lâmpada, 7,999. Vamos considerar isso como sendo 8 volts. 7,99 na primeira lâmpada. Vamos medir na segunda, 7,99 também, 8.
Vamos medir na terceira, 7, já sei a resposta, 7,99 também. Eu tenho 3 lâmpadas idênticas, elas estão ligadas em série, logo a tensão vai ser dividida igualmente para cada uma delas. Eu tenho 24 volts aqui, 8 mais 8 mais 8. Aquela propriedade de que quando elementos de circuito são ligados em série e são idênticos, eles ficam submetidos à mesma diferença de potencial, dividindo igualmente aqui a tensão da fonte. Você pode também, além de ligar o voltímetro, você pode colocar um amperímetro. Um amperímetro deve obrigatoriamente ser ligado sempre em série com o circuito. Ou seja, você não pode, sob hipótese alguma, pegar um amperímetro, eu clico aqui, ó, ele aparece lá embaixo. Aí eu arrasto ele para aqui para usar. Você nunca pode pegar um amperímetro e colocar em paralelo com um dos elementos. Se você resolver fazer isso, você vai provocar um curto-circuito. Por quê? Um amperímetro ele é construído com uma resistência muito baixa. Um amperímetro ideal tem resistência nula. Caso você resolva ligar de maneira incorreta, o que vai acontecer é, como a resistência é muito baixa, toda a corrente do circuito vai passar pelo amperímetro. Os alunos, quando eu dava aula de física no laboratório, né, lá no IFBA, professor, e se eu ligar, acontece o quê? Eu digo, rapaz, no real, não faça, tá? No simulador você pode fazer. Eu vou fazer errado aqui, tá? No simulador a gente pode fazer, não corre nenhum risco aqui de explodir na nossa cara, mas no real não faça. Então eu vou ligar esse amperímetro em paralelo com esta lâmpada. O que é que vai acontecer se eu ligar errado? Vamos lá? Pronto. Observe então que esta lâmpada apagou, né? Toda a corrente agora que passaria, estava passando por esta lâmpada, está passando somente pelo amperímetro. Somente pelo amperímetro. Só para vocês terem ainda mais ideia do que acontece, deixa eu apagar aqui e vou colocar o amperímetro da forma correta. Só para você visualizar o que vai acontecendo com o circuito à medida que você vai conectando amperímetros de maneira incorreta. Então, deixa eu botar esse aqui seria o correto a fazer. Opa, girou aqui, gira aqui. O legal disso aqui é que você brincando, você vai conseguir visualizar. Pronto. Deixa eu tirar ele daqui. Pronto. Essa é a forma correta de fazer. Então, um amperímetro ligado em série está medindo a corrente passando aqui pelo circuito. Agora eu vou ligar um amperímetro errado. Esse amperímetro errado não chega a ser um problema, ele só apenas vai apagar a lâmpada. Por quê? Porque a corrente vai passar toda por ele. Observe a corrente total ali, 0,8. Agora eu liguei um errado, a corrente foi para 1,2. E aumentei a corrente do circuito porque eu diminuí a resistência ao provocar esse curto-circuito aqui. Eu posso pegar esse amperímetro e continuar ligando errado. Tá? Ao invés de ligar aqui, eu vou ligar agora desse jeito, em paralelo com as duas lâmpadas. Observe agora que eu apaguei as duas lâmpadas e o brilho da terceira aqui, ó, aumentou bastante. A corrente do circuito aumentou bastante, porque eu diminuí a resistência total do circuito. Agora, vamos supor que você queira ligar o seu amperímetro em paralelo com a fonte. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Jamais repita isso no circuito real. Eu danifiquei o meu circuito, mas normalmente na prática, se for na tensão da rede elétrica, você danifica as pontas de prova. As pontas de prova, a corrente fica tão alta que derrete as pontas de prova aqui e você pode se machucar. Existem hoje multímetros que são, vêm de fábrica, né, com dispositivos de proteção, para se você ligar errado, ele interromper o circuito e não danificar nem o equipamento e nem machucar a pessoa. Porém, a maioria dos que vendem no mercado, se você fizer uma ligação errada, você conecta o multímetro aqui, ajusta ele para medir corrente. Se você for direto na tomada e colocar, você vai provocar um curto-circuito, que foi o que eu acabei de fazer aqui. Tá? Então, esse simulador é bem bacana, porque dá para você discutir todas as propriedades do circuito série, paralelo e misto. Então, apaguei aqui o amperímetro que estava ligado errado, o circuito volta a funcionar normalmente. E Dafrânio, tem alguma coisa que você quer que eu faça aqui?
Eu posso colocar resistor, posso também alterar o valor das resistências. Rapaz, não, meu amigo, fica à vontade aí. Eu tô aqui só aprendendo. Beleza, então. Já tinha usado esse aplicativo antes? Já tinha usado. A coisa que mais me chama a atenção nele aí é você poder mostrar as cargas se movendo, que é uma visão que eu acho importante para os meninos para conseguir resolver questão. Então, quando ele faz isso daí, isso aí já me ganhou. Isso. Embora, né, dá para discutir também, aí já alunos com nível mais avançado, que a ideia de carga se movendo leva o aluno a acreditar que a corrente elétrica que passa no circuito é, de fato, ao movimento das cargas. Mas a velocidade de arrasto aí dos elétrons é muito pequena quando comparado com a velocidade com a qual está se propagando a energia no circuito. Sim, né? sim. Mas aí, geralmente, isso no nível médio não é muito levado em consideração, a gente ignora isso, analisa somente como sendo devido ao movimento das cargas, e não com a propagação do campo elétrico aí no circuito. Eu posso apagar aqui os elementos e trocar, por exemplo, ao invés de utilizar lâmpadas incandescentes, eu posso utilizar resistores. Tá? Os resistores têm a vantagem de que, ao utilizar resistores, eu posso alterar os valores das resistências e, consequentemente, visualizar o que acontece com o circuito. O ruim de usar resistores é que você não vê acender, né? Acender é a emoção dos alunos quando estão trabalhando com isso. Mas resistores têm uma vantagem. Eu posso agora aqui, ó, clicar com o botão direito, mudar a resistência, essa é 10. Eu vou colocar ela como sendo 30. Vou colocar a daqui como sendo 20. E a outra eu vou manter em 10. Então agora, o que eu fiz? Eu tenho resistências diferentes no circuito, tá? Resistores com resistências diferentes. E agora, se eu pegar o medidor, colocar aqui, observe que aqui eu tenho 4 volts, tá? Vamos medir agora no segundo. Agora, esse aqui eu tenho 8 volts. E agora vamos medir no terceiro. Agora aqui eu tenho 12 volts. Somando tudo, 12 volts mais 8 mais 4, eu volto a ter a tensão da fonte, que é a propriedade que nós temos em circuitos ligados em série. Circuitos ligados em série, nós temos que a corrente que passa por um elemento de circuito é a mesma que passa em todos, e aí Teofrânio deu destaque para o movimento das cargas, para você visualizar que o elétron que atravessar o primeiro resistor, ele tem que atravessar o segundo, ele tem que atravessar o terceiro, a corrente é a mesma. Mas a diferença de potencial vai ser sempre a soma. Como neste caso, eles estão ligados em série, a corrente é a mesma, a diferença de potencial vai ser maior naquele que tiver maior resistência. Neste caso, o que tem maior resistência é esse daqui, ele está submetido a 12 volts. Mas se você somar tudo, você volta a ter a tensão da fonte se os fios que estão aqui, né, forem fios ideais, não tiverem a resistência considerável a ponto de reduzir a diferença de potencial no circuito. Você também pode, né, fazer a ligação disso aqui em paralelo. Então, vou pegar agora aqui o meu dispositivo, vou manter ali a base dele, vou apagar aqui e vou manter. Vamos com lâmpada, né? Lâmpada é sempre mais legal. Sim. Embora os resistores tenham a vantagem, a lâmpada acendendo é melhor do que os resistores que a gente não vê acontecer nada. Pronto, temos aqui 3 lâmpadas. Vamos agora conectar essas lâmpadas para que elas fiquem ligadas em paralelo. Ao ficar ligado em paralelo, é como se cada uma delas estivesse ligada diretamente à fonte, sem intermediário. Tá? Então, vou ligar primeiro uma. Pronto, liguei a primeira lâmpada aí. Observe, então, aqui, não dá para ver direito. Dá para ver 2,40 amperes. Consegue enxergar aí? Posso aumentar isso aqui. Porque não dá para enxergar direito. Eu posso aumentar um pouquinho e conectar assim. Pronto, 2,40 amperes aí, uma lâmpada ligada. Vou ligar agora a segunda lâmpada. Nem estou fazendo o usual, tá? No circuito real você precisa abrir a chave, conectar e depois fechar. Como aqui é simulador, eu estou fazendo direto
mas jamais coloque a mão no circuito energizado para fazer qualquer tipo de ligação. Então, 2 lâmpadas. Observe então que agora a corrente dobrou, tá? Era 2,4, agora é 4,8. Agora eu vou colocar a terceira lâmpada. E aí você vai observar, seguindo a lógica, então a corrente tem que aumentar mais 2,4. Então, indo agora para 7,2. Então, 3 lâmpadas, tensão muito alta, brilho muito alto, é como está aqui. Paulo. Nesse circuito, você pode também fazer a medida da tensão em cada uma das lâmpadas. A tensão na fonte continua sendo 24 volts, porque eu não alterei, né? 24 volts aqui, dando um pouquinho menos ali no simulador. Aí você vem aqui e mede no primeiro. Você continua tendo aproximadamente 24 volts. Aqui eu não sei se isso é um erro na programação ou se quem fez o aplicativo está considerando a resistência dos elementos do circuito, que seria o fio. E por esta razão, quando você mede na fonte, está dando 23,999. Quando você vai medir na lâmpada, está dando um pouquinho menos. Num circuito real, isso vai acontecer, porque o fio que você está utilizando aqui, ele tem uma resistência. E essa resistência vai provocar uma queda de tensão no circuito. Então, a lâmpada não chega exatamente o que está na fonte, chega um pouquinho menos. Eu não sei dizer se quem programou pensou nisso ou se é um bug de programação. Não sei dizer. Quero acreditar que quem programou pensou nesse detalhe de considerar a resistência do fio que está conectando aqui. 23,984 aqui também. Vamos medir aqui em cima. 23,94 também. Todas as lâmpadas que estão ligadas em paralelo estão submetidas à mesma tensão. Enquanto que a corrente elétrica total do circuito, quando chega aqui, neste nó, ela está se dividindo, passando para as 3 lâmpadas. E está passando igualmente. O valor da corrente que passa na primeira lâmpada é igual ao que passa na segunda e é igual ao que passa na terceira. Aí você pode dizer, Paulo, eu quero testar se isso é verdadeiro. Dá para testar? Dá. Você abre o circuito aqui e você coloca um medidor de corrente. O medidor de corrente é o amperímetro. Então eu chego aqui, conecto o amperímetro e posso medir a corrente que passa somente pela lâmpada de baixo. Observe então, 2,4. Como elas são idênticas, você pode colocar mais um amperímetro aqui, outro amperímetro aqui, e observar que vai continuar sendo 2,4 aqui também e aqui também, já que as lâmpadas são idênticas. Aqui você também pode alterar parâmetros, tá? Dá para mudar a resistência da lâmpada aqui também, é possível, tá? A resistência aqui é 10 ohms, por exemplo, eu posso aumentar a resistência aqui para essa lâmpada. Observe que ao aumentar a resistência, vamos botar aqui 50, digitar melhor, 50, concluído, pronto. Aumentei a resistência desta lâmpada, observe que a corrente aqui, ela caiu. Aumentei a resistência, a tensão foi mantida, aproximadamente 24 volts, a corrente caiu, obedecendo aí ao que nós chamamos de lei de Ohm, tá? E se você somar a corrente que passa aqui, mais a corrente que passa aqui, mais a corrente que passa aqui, a soma das correntes de cada uma das lâmpadas vai dar a corrente total. Enquanto a DDP aqui ela não foi alterada, porque se você está em paralelo, a DDP não é alterada, mas o brilho caiu. Se eu, então, aumentei a resistência, a corrente diminuiu, e eu também reduzi a potência. Esse é um dos aplicativos que eu mais gosto, porque eu gosto quase todos do FET, mas esse aqui eu gosto porque a parte de circuitos elétricos é uma das partes que os alunos têm muita dificuldade de visualizar. Muitos fazem as contas, acreditam no que o professor diz, mas ele não consegue ver na prática, porque ele não fez a aula experimental do assunto. Então, na falta da aula experimental, que seria a melhor opção, você pode utilizar os aplicativos do FET, que, na minha opinião, todos são fantásticos, esse aqui especialmente. Aqui você pode fazer o seguinte, Paulo, no circuito série, você ligou um amperímetro em paralelo com uma das lâmpadas. Apagou uma, apagou duas, depois o circuito explodiu, vamos dizer assim. Se você fizer isso aqui, o que aconteceria? Bom, como isso é um simulador, a gente pode testar. Na prática, jamais faça isso em casa.
Vamos colocar isso aqui em paralelo com um deles aqui, ó. Pega esse aqui, vou colocar em paralelo com esse aqui, e vamos ver o que acontece quando eu solto. Danifiquei o circuito. Nesse caso, como o circuito está ligado em paralelo, quando você conectou um perímetro em paralelo com esse daqui, é como se você tivesse conectado diretamente em paralelo com a fonte. Ou seja, você colocou algo de resistência desprezível ligado diretamente à fonte. Eu costumo dizer que a corrente elétrica é preguiçosa. Ela vai procurar o menor caminho. Se o menor caminho é aquele que tem resistência praticamente nula, toda a corrente vai passar por esse caminho de resistência praticamente nula. A corrente vai lá para cima, porque a resistência caiu de forma drástica. Os outros elementos do circuito vão apagar. Aqui deveria estar completamente apagado, mas aí um bug do aplicativo, na hora que deu o curto-circuito, ele não apagou as linhas aqui, ó, que deveria estar completamente apagado. Não há corrente passando por aqui, portanto não há brilho. Ele deveria ter apagado aqui em cima. Você vê que não tem movimento aqui, ó, tá? Mas continua com a linhazinha acesa. Isso aí é bug do aplicativo, que deveria ter apagado assim como ele fez aqui embaixo. Aqui embaixo ele apagou, mas lá em cima ele não apagou. Pronto, ó, lá voltou. Deixa eu ver se abrindo a chave ele faz isso. Pronto, agora eu vou conectar um perímetro de novo aqui. Fecha a chave. Ou não conectou aqui em algum ponto. Aqui está solto. Por que não aconteceu? Olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo estava solto e por essa razão não aconteceu. Agora foi. Se tiver uma parte aberta do circuito, não tem como a corrente passar. E na hora que eu mexi no circuito aqui, eu acabei tirando o que estava tirando esse fio daqui, ó. Ele ficou solto e por essa razão que não provocou o curto-circuito. Bom, esse é um dos aplicativos. Tem outros aqui no FET, tem vários aqui que vale a pena ser explorado, tá? Então, assim, basicamente, para os meus 30 minutos, foi isso que eu programei aqui. Mas se quiser que eu abra outro aplicativo, eu abro também. A gente continua conversando aqui. Meu amigo, fique à vontade aí. Eu ia falar, Paulo, eu gosto dessa visão desse aplicativo, principalmente nesse último que você montou agora em paralelo, porque eu acho que tira duas coisas da cabeça dos meninos que atrapalham quando eles têm que resolver as questões. Uma é essa coisa de a corrente sai do gerador, então dá a impressão que ela é uma coisa que nasce lá, e quando na verdade você tem as partículas, né, a energia se movendo no circuito inteiro. E outra é que à medida que você vai adicionando as lâmpadas em paralelo, você vai tendo cada vez mais corrente. Então ele entender que se tem cada vez mais corrente, você vai somando as correntes para ter a corrente total, em vez de ter aquela visão de a corrente se divide. Porque aí é o que sempre acaba levando ele àquele erro comum. Eu tinha uma lâmpada, eu tirei essa lâmpada, a outra deve brilhar mais porque a corrente dividia e agora não divide mais. Então, em vez dele pensar na divisão da corrente total, ele pensa na soma das correntes parciais. Eu gosto demais disso daí, porque eu acho que ajuda muito ele a resolver questão depois. Muito show. Perfeito. Até é uma boa observação, né? Eu também costumo utilizar essa coisa da corrente divide, e essa observação agora ela é importante, né? Porque não é pensar na corrente divide quando você tem circuitos conectados em paralelo. Boa observação. Eu não me ligava nessa nomenclatura. Eu também usava, né? A gente aprende assim, acaba repetindo isso. Assim. Mas pensar divide, o aluno que não é experiente, ele acaba confundindo. Boa dica. Vou tomar cuidado com o termo corrente divide. Exatamente. Homem, se você quiser mostrar mais coisa aí, fica à vontade. Quem é o próximo da lista aqui? Depois de mim, tinha uma programação, não é isso? Não, eu entrei às 10 depois horas. Depois de você é você de novo. Você fica à vontade aí. Eu vou mostrar mais coisas. Além desse aqui, tem mais dois que eu gosto bastante. Um deles tem a ver com a conservação da energia. Deixa eu ver se eu acho ele aqui agora. Aqui, cargas elétricas, trabalho energia. Trabalho energia e potência. É um dos tópicos também mais cobrados no Enem, tá? Então, circuitos elétricos, muito cobrados. A parte de transformações de energia, praticamente toda a avaliação, toda a prova do Enem tem uma questão. Essa daqui permite a gente compreender transformações de energia nas suas formas gerais, tá? Então, no caso, você tem que ir em trabalho, energia e potência. Você vai clicar sobre
este link na sequência no aplicativo Java. Ele baixa um aplicativo pequeno para o seu computador, se conecta com o FET e, na sequência, a gente vai então explorar como se dá os principais processos de transformação de energia. Se o seu Java estiver desatualizado, ele não vai abrir, vai ter que atualizar o Java, e às vezes aparece uma informação de segurança, né, para você ter certeza de que você está autorizando o aplicativo Java a ser executado e tal. Aqui, essa primeira parte eu vou pular, que seria a parte de calorimetria. Eu quero discutir isso aqui com vocês, que é a parte de sistemas de energia, sistemas de transformação de energia. Então, observe que aqui eu tenho uma água, aqui eu tenho um resistor, e aqui eu vou pegar na forma original como ele vem, e vamos então aumentar o fluxo de água aqui. Observe que nesse caso daqui, eu tenho apenas uma espécie de, como é que eu posso chamar isso? Uma turbina, tá? Essa turbina está sendo movida pela queda da água, energia potencial gravitacional, sendo transformada em energia cinética na água, transformando em energia cinética de rotação aqui. Aqui dentro, tá, está conectado um gerador, que ele não mostra o interior do gerador, mas tem um gerador elétrico aqui. Então, essa energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética. Através do gerador, essa energia cinética é transformada em energia elétrica, que vai para uma resistência aqui, ó, para uma resistência, essa resistência vai aquecer e vai aquecer a água. Eu posso trocar, ao invés de utilizar a água, eu posso utilizar uma lâmpada. Bom, antes de passar para a lâmpada, quais são as formas que eu tenho aqui de conversão? Energia mecânica, sendo convertida em energia elétrica, depois sendo convertida em energia térmica. Ao invés de utilizar água, eu poderia usar uma lâmpada incandescente. Se você já tentou uma lâmpada incandescente, você sabe do que eu estou falando. É impossível você, indo com a mão sem nenhuma proteção, você tocar numa lâmpada incandescente, porque ela aquece bastante. Ela acaba emitindo luz por causa do aquecimento. Ao invés de usar uma lâmpada incandescente, eu posso usar uma lâmpada fluorescente, cujo princípio de funcionamento, ao invés de ser devido ao aquecimento da resistência, agora o funcionamento se dá através da excitação de gás que está ali dentro do cubo. Neste caso, a eficiência do sistema é maior. O objetivo de uma lâmpada é sempre emitir luz, não é aquecer. Então, se eu substituo a lâmpada por uma outra que vai tentar transformar a maior parte da energia elétrica em energia luminosa, essa lâmpada vai ser mais eficiente. É o caso da lâmpada fluorescente. A lâmpada incandescente, inclusive, foi proibida de ser fabricada no Brasil. Você acha ainda em alguns locais, mas no futuro você não vai achar praticamente em lugar nenhum, tá? Exceto aqueles que produzam para algum experimento, alguma coisa do tipo. Você não vai mais achar lâmpada incandescente simplesmente pelo fato de que é uma lâmpada muito ineficiente. Aqui é uma lâmpada fluorescente que já é mais eficiente. Mas nesse caso, como seria a transformação? Energia mecânica, energia elétrica, na sequência transformando em energia luminosa, mas também energia térmica. Todo dispositivo elétrico vai aquecer um pouco. Vai ser impossível, em qualquer sistema físico, você ter uma transformação integral de energia. Em todo processo, você vai perder um pouco. Você consegue tentar aumentar esta eficiência, mas você nunca vai ter um rendimento de 100%. Então, aqui, na interpretação, você não pode esquecer de que eu aumentei a eficiência, é verdade, mas ainda continuo tendo a perda através da dissipação
por efeito Joule. Se você tocar uma lâmpada deste tipo, você também vai sentir que ela está quente. Claro, muito menos quente do que uma lâmpada incandescente. Você pode também, ao invés de utilizar o princípio da hidrelétrica, né, que é o que eu estou fazendo aqui, então se, por exemplo, no Brasil, quando há estiagem, a gente tem uma redução na vazão de água. Consequentemente, eu não vou conseguir ter energia suficiente para acionar o meu gerador. Quando eu não tenho energia suficiente para acionar o gerador, eu tenho que buscar uma outra forma de acionar. Qual seria essa outra forma? Pode ser, por exemplo, as usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas funcionariam como? Essa aqui é bem esquemático. Você teria uma caldeira. Nesta caldeira você tem água. Você então aquece com algum combustível, carvão mineral, diesel, algum combustível que possa ser queimado e, consequentemente, aquecer a água. A água sendo aquecida passa para o estado de vapor. Isso estando na caldeira apropriada, o vapor em alta pressão vai conseguir girar uma turbina. Ou seja, você substitui a queda da água por vapor a alta pressão, que vai tentar fazer o mesmo efeito. Só que nesse caso aqui eu tenho energia térmica sendo transformada, energia térmica da queima do combustível, está aquecendo a água está passando para o estado de vapor, esse vapor, alta pressão, sai por um orifício que vai então acionar a turbina. Então, nesse caso aqui, transformando energia mecânica sendo convertida em energia elétrica. Uma usina termonuclear, ele não tem aqui, por exemplo, mas termonuclear é você tirar essa parte aqui de baixo que está usando combustível fóssil e você passa a utilizar a energia liberada pela fissão de átomos de urânio. Esse processo de fissão libera energia, essa energia pode ser usada para aquecer a água e a água vai então passar para o vapor que vai girar a turbina. Eu costumo dizer que é uma usina nuclear, na verdade é uma usina termonuclear. Você troca o combustível aqui, que seria um combustível fóssil, pelo combustível que é o elemento radioativo, que vai, no processo de fissão, liberar energia, que vai aquecer a água e o processo recomeça. Existe também uma outra possibilidade, que é você mesmo poderia gerar energia para a sua casa. Então, você quer acender uma lâmpada, né? Você então começa a pedalar uma bicicleta que está acoplada ao gerador. E aí observe que você pedalando, você vai estar substituindo o papel da hidrelétrica. Porém, nenhuma forma de energia vem do nada. A energia que você está utilizando para tentar gerar energia elétrica e acender a lâmpada, uma hora vai acabar. E o aplicativo vai mostrar isso para você. Então você está lá pedalando, gerando energia para a lâmpada da sua casa. Vai chegar uma hora que a sua energia vai acabar. E você vai precisar obter energia de alguma outra fonte. Observe lá o que aparece. Alimente-me, né? Ele precisa agora ser alimentado, porque ele não tem mais energia suficiente para girar a bicicleta e, consequentemente, gerar energia elétrica. Se você não alimentar ele, vai continuar pedalando cada vez mais fraco e vai parar. Então, a energia que nós utilizamos no dia a dia para nos movimentarmos vem dos alimentos que a gente consome. Então, os alimentos fornecem energia para a gente, agora ele já alimentei, ele volta a pedalar e produzir energia elétrica. Eu poderia também tentar usar energia solar. Só que a energia solar, para este sistema daqui, não causa nenhum efeito. A energia solar diretamente num gerador que utiliza o princípio da indução eletromagnética não causa nenhum efeito sobre ele, porque não consegue girar a turbina. Bom, aí tem duas opções. Uma opção é usar um motor de Stirling, não sei se pronuncia assim, tenho dúvidas, motor de Stirling que ele utiliza a energia térmica para provocar uma série de explosões e provocar a indução. Dá para usar energia solar para provocar a indução se você utilizar um motor de Stirling que dá para pesquisar aí depois no Google e ver como é que ele funciona. Não é uma forma usual, não é uma forma comum de fazer. A forma comum de fazer é, ao invés de você utilizar um gerador
que utiliza a indução eletromagnética, você utiliza uma placa fotovoltaica. Então, a placa fotovoltaica vai absorver a energia do sol, aí através de processos químicos vai permitir que essa energia luminosa seja transformada em energia elétrica, que eu posso utilizar numa lâmpada do tipo fluorescente, que eu posso utilizar numa lâmpada do tipo incandescente, que eu posso utilizar também para aquecer a água, eu também posso utilizar essa energia para provocar o aquecimento da água. Este simulador, né, formas e transformações de energia, se você explorar ele bastante, você verifica que muitas questões do Enem você consegue responder se você tiver clareza de como as transformações acontecem aqui. Lá no PDF que eu citei no início da nossa conversa, né, se você entendeu isso aqui, tem várias questões lá que você vai responder rápido, porque você compreendeu como se dá os processos de transformação de energia. Show! O diretor aqui do programa, Paulo, tá empolgadaço aqui falando no meu ouvido, dizendo: esse cara é dos meus, esse cara é dos meus. Pronto, é isso aí que eu reservei para falar com vocês hoje, né? Convidar vocês que até o Enem, toda segunda-feira, às 19 horas, eu estarei promovendo aulas de revisão lá no youtube.com/Física Interativa. Então, amanhã, né, eu vou estar ao vivo às 19 horas. Amanhã eu vou falar sobre física moderna, noções de física moderna. E nas outras 2 semanas vai ter aulas às segundas e também às quintas, sempre resolvendo questões. Basta conectar, vai aparecer um sinalzinho de ao vivo lá e você vai poder participar ao vivo dessa reta final que eu vou estar gastando bastante tempo para resolver questões e tirar dúvidas dos alunos aí. Que show! Depois o pessoal vai falar contigo aí no privado, offline, fora do ao vivo, para a gente pegar aí todos os links que você quer divulgar, onde é que tem esse PDF aí, o lance do aplicativo, tudo, que é para a gente poder botar tudo aí no link do ao vivo, para poder divulgar aí o material e o trabalho do Física Interativa, beleza? Beleza, Eufrânio. Meu amigo... Tem alguma pergunta aí, não? Hã? Tem alguma pergunta aí? Não sei como é que tá o controle das perguntas aqui, não. Ninguém apitou no ponto aqui, eu acho que tá tudo calmo. Eu vi aqui foi o pessoal compartilhando o link e curtindo aqui, porque foram 2 aulas aí redondinhas, perfeitinhas. Beleza, então. Obrigado pelo convite, tá? Deixar você seguindo com a programação aí. E eu vou buscar minha filha ali, que eu tenho que ensinar matemática para ela hoje. Cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu aprendo toda a vida e foi uma contribuição tremenda. E você não sabe também o tanto que você me ajudou, porque eu já estou na reta final aqui e acho que eu já transformei todos os tipos de energia que eu tinha para transformar. Então, meu amigo, você já me deu um alívio aí dos 2 blocos. Então, eu estou lhe devendo duplamente. Um grande abraço, meu amigo, e muito obrigado pela ajuda que você sempre me deu. Sou fãzaço do Física Interativa e se eu não tivesse dito nada antes, todo mundo já tinha entendido porque que é tão legal. Foi muito show, cara, um abração. Valeu, grande abraço a todos aí, grande abraço, Eufrânio. Sucesso aí, Física Marginal, sucesso a todos que vão fazer o Enem. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Cara, que show. Queria registrar aqui, o pessoal tá pedindo... Mas só para encerrar, cara, o Paulo Vicente é isso aí. Toda vida a gente aprende com ele um monte. A didática é fácil, o cara tem as ferramentas. Não precisa explicar porque que o nome do canal é Física Interativa, não tinha outro nome para ser. E caramba, massa demais. Mais uma satisfação minha.